A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Você falar sobre quanto tempo temos? Mateus 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Não sou um pregador alarmista que busca fazer sensacionalismo com os acontecimentos neste mundo, em relação ao fim de todas as coisas, como previsto na Bíblia. No entanto, não posso, com sinceridade no meu coração, fechar os olhos e dizer que nada está acontecendo, porque isso não é verdade. Estamos, sim, vivendo os momentos finais. E a igreja, neste mundo, com certeza está a qualquer momento para ser arrebatada. Existem não um ou dois fatos que nos levam a pensar desta forma, mas são centenas de acontecimentos que poderíamos ficar aqui apresentando por horas e argumentando sobre se isso já se deu ou não no passado. A realidade é que muitos desses fenômenos, por exemplo, da natureza, as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, que nos espantam, já ocorreram. Alguns deles já ocorreram num passado distante. Por exemplo, o furacão Milton, que passou recentemente na Flórida. Algo similar já se deu em 1848, logo, não é um evento único. Terremotos também já ocorreram em momentos anteriores em diversos lugares ao redor do mundo. Guerras, e esse mundo já teve muitas, mais do que podemos imaginar, e mesmo estudando muito não conseguimos assimilar tudo o que aconteceu naqueles dias idos. Porém, existem algumas coisas que se tornam inquestionáveis e apontam para o final dos tempos. O avanço da ciência, a degradação moral, eventos na natureza, pestes, guerras, desequilíbrio financeiro mundial, entre outras, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Isso sim é que nos chama a atenção. Pois não se trata de apenas de um sinal aqui ou outro lá, mas de uma sucessão de sinais que se manifestam de forma constante e crescente. E isso é chamado na Bíblia como o princípio das dores. A mulher, quando está para dar à luz, ela começa a sentir os sinais, e à medida que o tempo passa, vai se tornando mais e mais evidente que a hora do nascimento está chegando. E esse é o sentido aqui. Temos os sinais de que algo grande está para vir. E a pergunta é feita no início desta mensagem, e eu quero repeti-la aqui. Quanto tempo ainda temos? E gostaria de fazer uma contrapergunta. Temos para quê? Primeiro, quanto tempo temos para que o mundo se arrependa? Essa é uma pergunta. Isso é uma pergunta do qual a Bíblia já tem a resposta. Não haverá arrependimento de toda a humanidade. A Bíblia é clara quanto a isso, que serão separados o joio do trigo. Haverá uma colheita e haverá uma separação. Não existirá apenas um único trigo. Haverá um julgamento que culminará na perdição de bilhões de pessoas. Segunda pergunta é, quanto tempo a natureza tem? A natureza está gemendo, sentindo que a redenção está próxima. Sim, foi exatamente isso que você ouviu eu dizer. Tudo que Deus faz tem vida, e Ele é a vida em todas as coisas. A natureza geme por causa do mal que lhe fazem e anseia ver um momento que será tudo consertado, e isso, claro, irá ocorrer no milênio. Veja o texto do seu gemido em Romanos 8, 19 a 22. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Logo sabemos que dentro disso resta pouco tempo para que a natureza que hoje está clamando como um todo ao redor do mundo inteiro seja restaurada como foi na criação. Esse quadro pode ser visto com as secas, por exemplo, na Amazônia, o sofrimento que está passando, os rios no deserto do Saara, frio intenso em algumas partes e um calor infernal em outras, secas e inundações. A natureza também está dentro do princípio das dores. É um processo que aumenta a cada dia e não tem volta. Pode ter certeza disso. A terceira pergunta que eu gostaria de fazer é: quanto tempo a igreja tem ainda na Terra? A palavra de Deus nos diz que o dia e a hora ninguém sabe, senão somente Deus. Deus é o único que sabe de todos os horários, pois Ele projetou tudo para este mundo.
Jesus executa os projetos de Deus pelo poder do Espírito Santo. Desta forma, a Trindade está unida. Deus Pai projeta, Deus Filho coordena, Deus Espírito Santo executa pelo seu poder. Mas, novamente lembrando, apenas Deus Pai sabe do dia e da hora da volta do Senhor a este mundo. Mas os sinais chegam também para a Igreja do Senhor. Vemos, por exemplo, uma crescente onda de apostasia, e heresia surgindo de toda parte, e teologias falsas surgindo por toda parte. Vemos ministros ordenando homossexuais para o ministério. Vemos a mistura da igreja com o mundo. Vemos muitos se desviando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e seguindo doutrinas de demônios e falando mentiras, conforme escreveu Paulo a Timóteo. Vemos muitas igrejas tradicionais com suas bases corrompidas por um sistema humano, político, mundano e até, podemos dizer, infernal. Temos jogos de interesse, briga de poder, de dinheiro e política em todo o sistema religioso cristão. A igreja como corpo de Cristo, na visão como uma instituição, já há muito se desviou da verdade. Graças a Deus que nós temos ainda cristãos verdadeiros que temem o nome do Senhor, que amam a palavra de Deus, que buscam a presença do Espírito Santo. Graças a Deus temos irmãos que têm fé, que creem na vinda do Senhor e que aguardam ansiosamente, glória a Deus, o seu retorno a qualquer momento. Graças a Deus por boas igrejas e por bons pastores, que estão sendo fiéis e verdadeiros e lutam com todas as suas forças para manterem-se puros e santos no meio de uma geração corrompida e perversa. Graças a Deus por estes, que lutam pelo rebanho de Deus e que temem o nome do Senhor, e sabem de seu compromisso com Deus em apresentar uma igreja santa, pura, sem mancha nem ruga, mas lavada, glória a Deus, no sangue do Cordeiro. Mas, por outro lado, bem sabemos que a maior parte dos que professam ser cristãos são cristãos apenas de nome. Eles nunca se converteram de verdade. Estão dentro das igrejas, mas nunca aceitaram a Cristo realmente. Nunca renunciaram ao mundo. Nunca viraram as costas para o pecado. Estão na igreja e no mundo ao mesmo tempo. O triste é que estão a maioria dentro das igrejas. Pode ter certeza disso. Mais de 50% não são cristãos e estão dentro das igrejas. Foi isso mesmo que eu falei para vocês. E eles vão acabar se perdendo para sempre. E como é que eu posso afirmar tal coisa? Porque eles nunca se entregaram a Cristo como deveriam se entregar. São cristãos apenas de nome, nada mais. A Bíblia nos diz que pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos os conhecereis, Jesus falou. Você precisa produzir fruto para ser aceito por Deus. Mas voltemos ao tema desta mensagem. Quanto tempo temos? E segue mais uma outra pergunta, a quarta. Quanto tempo temos para uma terceira guerra mundial? Por incrível que pareça, dentro da estrutura que vivemos, com tantas armas atômicas, eu não creio que teremos uma guerra mundial sem antes acontecer o arrebatamento da igreja, e mesmo depois do arrebatamento da igreja, não creio que haverá isso, pois está planejada por Deus uma outra batalha, a Batalha do Armagedon, onde os povos do mundo irão contra Israel. E como é que eu posso pensar desta forma? Porque hoje, se tiver uma terceira guerra mundial, será o fim de toda a humanidade, dadas as proporções do armamento atômico entre as nações. E a Bíblia diz que o mundo não vai acabar com uma guerra nuclear. Logo, não podemos pensar desta forma em uma terceira guerra mundial com proporções atômicas. No entanto, podemos ver, sim, conflitos e morte de milhões de vidas em guerras de menores proporções. Uma última pergunta que eu desejo fazer é: quanto tempo você tem? A humanidade vive um mundo de incertezas, onde a cada dia que passa pensam estarem mais fortes, mas na realidade estamos cada vez mais fracos. Se iludem com as coisas que a vida oferece de bom e acham que vão durar para sempre nesta terra. Vivem uma ilusão onde guardam recursos para algo que pode nunca acontecer. Ninguém sabe do seu próximo segundo. Qual garantia que você tem que vai poder ver este vídeo até o final, por exemplo? Só de estar neste mundo é uma incerteza constante de qualquer coisa à nossa frente. Pense comigo. Mesmo que o mundo todo estivesse em paz, sem nenhuma guerra, sem conflitos, a natureza tranquila, em seu berço como foi quando foi feita na criação, ainda que não houvesse nenhuma praga,
e nenhuma doença neste mundo, ainda que tivesse bastante riqueza por toda parte, e você pudesse viver regaladamente a sua vida, sem se preocupar com trabalho, ações, bolsas de valores, comércio, compra e venda de bens, serviços, e ainda que não houvesse um demônio incomodando ninguém ou pessoas possuídas por eles, ainda que não houvesse discórdias e animosidades entre as pessoas e todos vivessem uma completa paz, ainda assim você estaria em uma incerteza de quando sua vida irá terminar e como será a eternidade após ela. E esse é o ponto aqui. Quanto tempo você tem? Deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu estava passando na BR-101 e resolvi parar numa peixaria e vi um velho conhecido de décadas. E eu disse feliz em revê-lo. Que bom lhe rever, saber que ainda continua aqui atendendo a seus clientes depois de tantos anos. E ele me disse: hoje em dia isso é um privilégio, pois os jovens estão morrendo mais cedo do que nunca. E isso me fez pensar. Não é a idade que você tem que leva mais cedo para a eternidade, mas quando a sua hora chega. E ninguém sabe a hora. No texto que lemos está escrito: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Isso não se refere apenas à volta do Senhor, embora, claro, que o contexto ali bíblico aponte para isso, né, a respeito da volta do Senhor, mas serve também para pensar sobre o tempo que nós temos aqui na Terra. Quanto tempo que você tem? É nisso que desejo que você pense hoje. Às vezes ficamos preocupados com uma terceira guerra, mas e a tua vida? Quanto tempo ainda te resta? Você pode pensar por estimativa de vida, por exemplo, de parentes que têm mais de 70 anos de vida, mas os médicos podem dizer que têm apenas alguns meses. Pense sobre o tempo que você ainda tem. Na realidade, você perceberá que não tem tempo algum e que precisa fazer o que tem de ser feito logo, pois a vida é instável. O dia de amanhã a Deus pertence, você não sabe se estará aqui. Lute, então, pela verdade enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O nosso tempo está findando neste mundo. Já nascemos para morrer. Esteja preparado e lembre-se que a vigilância deve ser usada mais do que nunca. Vigiai, Jesus disse, pois porque não sabeis o dia nem a hora. Fique com esta palavra no teu coração e medite nela. Vigia, porque você não sabe qual é o dia e a hora das coisas que estão por vir. Que Deus te abençoe.